a gente volta a falar sobre a alta do dólar. Para entender o que envolve este assunto, nós vamos conversar agora com o Ricardo Hamoud, que é economista e professor de macroeconomia do IBMEC de São Paulo. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Professor Ricardo, conta pra gente por que esta alta insistente do dólar, mesmo com algumas medidas sendo tomadas pelo Banco Central, de leilão, venda de dólar para tentar segurar, mas ainda assim fechamos o dia a 6,17. Olha, nada mais é do que a resposta das pessoas, dos investidores, ao aumento do risco, né? O governo continua gastando muito, não há nenhum sinal que o governo vá ter um superávit primário, que a gente chama, né? Guardar um pouquinho de dinheiro para pagar pelo menos os juros, uma parte dos juros da dívida. Então a gente pega dinheiro emprestado, e o risco está aumentando. E todo mundo, claro, começa a tentar escapar para ativos mais seguros, né? O dólar é o ativo mais seguro, é o que dá sustentação para que os fundos, né, os investidores internacionais e também domésticos, eles tenham um pouco mais de segurança. Então, na verdade, o risco é o risco fiscal. É o risco da insolvência da dívida brasileira, ou seja, em algum momento, se essa dívida começar a subir muito, a gente não vai ter como pagar. E aí as pessoas começam a querer se proteger disso. E é por isso que elas vão para o dólar. Professor Ricardo, e a projeção? E os próximos dias, próximas semanas, próximo mês, o que esperar da moeda? Ela continua subindo? Ela se estabiliza? Ela tem uma tendência de queda? Qual é a projeção que o senhor faz? Olha, é muito difícil fazer projeções para o câmbio, né? Porque depende não só das questões internas, né? Então a gente hoje tem, como eu falei, a questão fiscal, que é como o governo gasta o dinheiro, quanto ele gasta e quanto ele arrecada. Temos essa questão que é a mais importante hoje no Brasil, mas também temos que ver como que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, qualquer movimento nos Estados Unidos, né? Agora o Trump já começou a falar em protecionismo, vai aumentar os gastos, vai reduzir impostos, isso vai ter pressões inflacionárias também nos Estados Unidos. Com isso, o Banco Central americano, ele pode, né? O Fed, ele pode subir a taxa de juros, isso vai pressionar ainda mais o dólar. Mas também a gente pode, né, ter o governo percebendo em algum momento, né, algum milagre acontecer, o governo perceber que ele precisa fazer a lição de casa, começar a colocar as contas em ordem. Talvez agora, um novo presidente do Banco Central mais alinhado com o governo, a gente pode ter uma situação pior, né, que ele não esteja tão comprometido com a inflação, ou ainda podemos falar, bom, o governo agora, temos uma pessoa no Banco Central que é da nossa confiança, a gente vai dar uma ajuda para ele, vai fazer algumas medidas. Eu não acredito numa reforma fiscal, um ajuste fiscal sério no governo, mas podemos torcer para alguns ajustes pontuais que possa tentar diminuir essa volatilidade do dólar, né? Essas compras que o Banco Central faz, o dólar à vista, né, essas vendas que o Banco Central tem feito, elas ajudam a estabilizar um pouco, mas se a situação continuar igual, a tendência é que o dólar suba, né? Continue subindo. Vamos torcer para que não, porque ela vai pressionar ainda mais a inflação. Professor Ricardo Hamoud, eu vou chamar para a nossa conversa o Cristiano Vilela, nosso comentarista, vai te fazer a próxima pergunta. Ricardo, uma boa noite. Nós tivemos ao longo agora dos últimos meses, e especialmente agora no momento desse anúncio do corte de gastos, uma surpresa que foi, acho que a primeira vez na história onde você anunciou o corte de gastos e já emenda criando um gasto novo, que é o fatídico episódio do fim do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5.000. Medidas como essa, e inclusive a fala afiada de figuras fortes do governo que vem se colocando, vem demonizando até a atuação do Banco Central e outras atuações mais rígidas no controle da economia. O senhor entende que essas declarações, essas falas e essas atitudes, elas colaboram negativamente? Se não fossem essas atitudes, poderíamos ter um cenário um pouco mais confortável em relação ao dólar? Sem dúvida, as falas, né, dos agentes que são importantes, que tomam decisões econômicas, elas pioram muito o cenário, né, a visão dos agentes, né, porque eles ficam falando dos especuladores, né? Na verdade, todos nós somos especuladores, né? Está todo mundo tomando decisões de vamos nos proteger mais ou menos. Então a gente foge para aquilo que é mais seguro, né? E essas falas aumentam o risco seguramente. Essa decisão do governo
de anunciar a isenção do imposto de renda junto com o corte de gastos é inexplicável, né? Tanto que todos os analistas já percebiam que existia uma pressão fiscal enorme, né? Que não existia nenhum tipo de plano adequado para lidar com a questão fiscal, mas estava ali em banho-maria, né? As pessoas estavam, bom, vamos ver, alguma coisa vai surgir no horizonte. E aí, de repente, esse anúncio que demonstrou uma total falta de preocupação com as contas públicas, né? Anunciar algo que até pode ser discutido depois, se é relevante ou não, se pode ser colocado em prática ou não. Isso é uma outra discussão, né? Primeiro, coloca as contas em ordem, primeiro indica como que vai ser a trajetória da dívida e depois anuncia, né, um pacote de benesses, né, de abrindo mão de arrecadação. Mas, sem dúvida, e aí, junto com isso, né, os agentes econômicos fogem para o dólar e aí, ao invés do governo tentar melhorar a situação, muitos agentes, muitos políticos começam a atacar o efeito, né? Atacar o mensageiro e não atacar a causa do problema. E, sem dúvida, se esses ruídos de comunicação continuarem, juntando com o cenário externo cada vez mais desfavorável, sem dúvida o dólar pode subir, né? E aí pode até acontecer um negócio que a gente chama de dominância fiscal. Mesmo quando o Banco Central aumenta os juros, a dívida aumenta ainda mais, as pessoas começam a reclamar da dívida, e isso aumenta ainda mais o risco, se torna uma bola de neve. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque isso seria ruim para todos nós. Professor Ricardo, qual é o tempo aí imaginado para a alta do dólar agora começar a impactar no dia a dia do cidadão brasileiro? Estou falando em relação ao produto que é importado, que serve como matéria-prima para muitas produções aqui no Brasil, para os insumos, fertilizantes ou quaisquer outros produtos que vêm de fora e que só serão comercializados e colocados à disposição do consumidor lá adiante. Tem um delay aí? E qual é este tempo? O que esperar para a economia do Brasil nos próximos meses? Perfeito. A gente chama isso de efeito pass-through, né? Ou seja, o efeito que quando o real se desvaloriza, as coisas que são importadas ou as empresas que usam matéria-prima importada, as coisas ficam mais caras. Isso já está acontecendo, né? Ou seja, com essa alta dos juros, que está muito alto no Brasil, ela já deveria estar... a expectativa de inflação já deveria estar caindo. E os agentes econômicos já estão colocando essa alta no câmbio já na inflação para 2025, na expectativa da inflação. Então, a gente já está sentindo um pouco, porque a inflação não é só a inflação atual, mas também a expectativa. E toda vez que a expectativa de inflação sobe, ou seja, eu acho que a inflação no futuro vai subir, para me proteger, eu subo os meus preços quando eu posso, né? Eu elevo os meus preços. Então, já estamos sentindo esse efeito no primeiro semestre. Vai ser ainda maior e essa alta dos juros ela vai ser corroída, né? O efeito que ela teria para segurar a inflação já vai ser corroída pela alta do câmbio. Então já estamos sentindo por causa da expectativa e o primeiro semestre sentiremos ainda mais, né? Ele não vai deixar que essa elevação dos juros consiga controlar a inflação, porque você aumenta os juros, tenta controlar a demanda, mas você tem o efeito do câmbio em toda a economia. E esse efeito no Brasil, na América Latina em geral, mas ele é muito grande, esse efeito pass-through, esse efeito de que o câmbio se espalha em toda a economia. A gente acha que é só nos produtos importados, não. É toda a cadeia produtiva que o Brasil não vive numa bolha, né? A gente vive numa economia que o dólar é um preço muito importante, né? Os juros são muito importantes, mas o dólar também é. Portanto, já estamos sentindo e o primeiro semestre sentiremos ainda mais. Professora, a gente vai fazer agora mais uma pergunta com o Cristiano Vilela. Tem mais uma pergunta para você. Professor, considerando o grande aumento no dólar que nós tivemos agora nos últimos dias, nesse último período, e considerando também a dinâmica do dólar frente às principais moedas no mundo inteiro, especialmente nos países emergentes, qual seria um patamar a ser considerado razoável para o dólar hoje, não fosse esse cenário bastante conturbado que nós estamos vivendo no Brasil? Seria abaixo dos R$6? Seria bem acima dos R$5? Qual seria um patamar a ser considerado aceitável na média global?
Olha, a gente sempre olha, né, o negócio que a gente chama de índice Big Mac, né, parece uma brincadeira, mas é sério, né, os economistas olham o índice, quanto custa um Big Mac em dólares, em várias partes do mundo, e o Brasil deveria, com certeza a nossa moeda está aí uns 20, 25% desvalorizada, a gente está bastante desvalorizada a moeda, né, a gente estaria ali falando alguma coisa por volta de 4,90, entre 4,90 e 5,20, eu acho que seria um câmbio que não deixaria a moeda nem muito valorizada, nem muito desvalorizada. Então, é alguma coisa aí entre 4,80, 4,90 até uns 5,10, 5,20. Seria um ótimo, dado que a inflação, da taxa de juros, esse seria um patamar adequado que não traria tantas pressões inflacionárias, né? Então, agora a gente tem que fazer a lição de casa. O governo precisa entender que se ele não fizer agora, em algum momento ele vai ter que fazer ou vai empurrar isso mais para frente e o Banco Central fazer a parte dele, mas e para tentar frear isso e tentar trazer a moeda para patamares, o real em relação ao dólar para patamares melhores. Com o dólar a 6,20, fica 6,17, 6,20, fica muito difícil a nossa resolver as questões econômicas, porque é uma pressão a mais, como eu enfatizei, né? Você já tem uma pressão de demanda, a economia crescendo muito, né? Então já tem uma pressão inflacionária. Com o dólar, é botar mais combustível na fogueira, né? E a gente vai sentir os efeitos, principalmente no primeiro semestre de 2025. Muito bem, conversamos aqui com o professor Ricardo Hamoud, economista e professor de macroeconomia do IBMEC de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Boa noite.